domingo retrasado, uma mensagem intitulada O que é ser igreja. Domingo passado, na Santa Ceia de manhã, eu preguei o que não é ser igreja. E eu quero dar continuidade desse estudo. E hoje eu quero pregar sobre a igreja que Jesus aprova. Quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui de espaço físico. Eu não estou falando de templo. Eu não estou falando de instituição igreja, como é o caso da nossa quadrangular. Quando eu falo de igreja, eu falo de um corpo. Esse corpo, ele é constituído por mim e por você. A igreja somos nós. A igreja não é esse espaço físico aqui. Não são as poltronas, nem muito menos o prédio. A igreja são pessoas. Porque se não existir pessoas, não existe igreja. E quando nós falamos a igreja que Deus aprova, que Jesus aprova, é porque a pessoa que Jesus aprova para fazer parte da sua igreja, parte do seu povo. Porque entende-se que eu e você, nós estamos de passagem nesse mundo. Isso é fato, isso é verídico. Eu e você temos um tempo de vida. E todos nós havemos de prestar conta desse tempo de vida que nós estamos aqui na terra. Iremos prestar conta diante de Deus. E é muito importante eu, como líder espiritual, ensinar a você, instruir você, orientar você, como nós podemos proceder para que tenhamos uma vida de sucesso e uma vida abençoada. Deus é o maior promovedor de bênçãos. Deus é o melhor caminho que o homem pode seguir, através da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Feliz o homem que conhece Deus e por ele o segue e leva a sua vida segundo os preceitos, segundo a palavra de Deus. Então o homem que toma essa atitude é um homem que com certeza terá resultados positivos em todos os seus frutos. E Deus, por outro lado, é o maior interessado também em abençoar eu e você. Porque a mensagem da palavra de Deus não é um conto de carochinha. A mensagem de palavra de Deus, não estamos brincando aqui, mercadejando ou vendendo a palavra. Nós estamos falando de algo que é muito sério, que muda a vida de pessoas, que cura pessoas com câncer através do nome de Jesus, que faz com que a pessoa que era uma escória da sociedade, um indivíduo que ninguém dava valor nenhum, que faz com que ele venha morar em família, que pega aquela pessoa mais indigna que se possa conhecer, sem valor nenhum, faz com que aquela pessoa seja valorizada e reconhecida. É isso que Deus faz. A própria palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então Deus tem a sua maneira e o seu jeito de trabalhar. Isso é Deus. E demais, Deus, ele é relacional. Não é um Deus que está distante. Não é um Deus que está lá longe. Não é um Deus, amém, que nós não podemos sentir. Esse Deus eu não conheço. Embora não o vemos, mas ele é real. Porque nós podemos perceber e vê-lo através das suas obras, através dos seus projetos e através daquilo que ele realiza no nosso meio, como foi o caso da cura do câncer, e que para mim é mais um caso de tantos outros que eu já vi Jesus curar de câncer. É mais um milagre que eu vejo a mão de Deus realizar. Por quê? O Deus que eu sirvo é um Deus tremendo. O Deus que nós servimos é um Deus tremendo. E eu me sinto na responsabilidade de orientar você, para que você tenha mais sucesso em tudo que você fizer, para que tudo que você fizer, você vá bem. Eu testemunhei aqui na quinta-feira à noite de um fato que aconteceu pessoalmente comigo. Estou, na verdade, com uma viagem marcada, e eu, infelizmente, tive que mudar o meu curso de viagem devido a um curso promovido pela empresa, pela prefeitura. E eu, como quero fazer parte desse curso, precisei mudar o itinerário da minha viagem. Isso me deu um pouco de dor de cabeça. Só que eu fui até o aeroporto, fui lá na empresa da TAM, conversei com as pessoas responsáveis, tentei, eles não podiam fazer nada, tentei pegar outra viagem,
fui em outra linha, né? Fui na Azul, não consegui, fui em outra linha, fui na Gol, não consegui. Aí comuniquei com uma pessoa responsável do Sebrae que está fornecendo esse curso para mim. Eu disse: olha, estou com dificuldade de conseguir um horário para o avião para poder chegar dessa cidade aí, porque não fechou os horários que eu vou estar em trânsito e tal. E ela disse assim: infelizmente nós vamos ter que cancelar o teu curso. É um curso muito bom. É um curso muito bom mesmo, até dentro da minha área e para o meu crescimento também. Eu disse: ah, Jesus. Só que o detalhe de tudo isso é que eu não falei com Deus. Depois de acontecer tudo isso, eu, no caminho, ouvindo isso na terça-feira, de manhã fui resolver tudo isso. E quando eu havia saído da prefeitura, por volta das 2 horas, dentro do carro, eu disse: Senhor, me perdoa. Eu fiz tudo pela minha vontade. Eu não orei ao Senhor. Eu não conversei com o Senhor na frente. Eu não conversei com o Senhor tomar conta dessa situação. E eu achei que era um cara, Senhor. Eu fiz tudo pela minha vontade. Eu não pedi orientação para Ti, Senhor. E por causa disso nada deu certo. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero dizer que está em Tuas mãos. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Não é mais meu esse problema, é Teu. Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Venho aqui para a igreja, oro um pouco, resolvo o que tem que fazer, mas saímos para a visita. Quando eu chego em casa, eu recebo um e-mail da pessoa de Sebrae. Eu quero dizer que nós vamos manter a tua inscrição ainda. Aí no dia seguinte, ele resolvi com a linha, no caso, a linha de transporte de avião. Liguei para uma, ela conseguiu um horário para mim. E digo: Deus é bom demais. Porque eu passei a colocar Deus na frente dessa causa. Quando nós colocamos Deus à frente das nossas dificuldades, dos nossos problemas, Deus é o maior interessado em nos abençoar e abençoar você. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Se eu fizesse por mim só, eu teria, como quase quebrei a cara. Outra coisa, uma história diz que um menino perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? E naquele instante aquela criança fez a pergunta para o pai, estava passando um avião lá no céu. E aquele menino, fazendo essa pergunta, recebeu da resposta do pai. O pai falou: filho, você está vendo aquele avião lá? Estou. Qual o tamanho dele? Ah, pai, é muito pequenininho. É, filho? Então tá. O pai não respondeu mais nada. Entra no carro. O pai colocou o filho dentro do carro e levou o filho até o aeroporto. Quando chegaram no aeroporto, o pai soltou com o filho, ele levou lá perto, onde estavam os aviões estacionados. Ele disse: agora, qual o tamanho do avião? Ele disse: pai, é muito grande. Meu papai, é grande, grande, grande demais. Aí o pai disse para o filho: isso é o tamanho de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, Deus parece muito pequenino para nós. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Deus é muito grande, 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 grande. Se aproxime de Deus. Deus, aleluia, fará diferença na sua vida. A palavra de Deus diz que achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se achega a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é igreja? Apocalipse 1:18. Se você quiser abrir comigo, Apocalipse é o último livro da Bíblia, bem fácil de achar. Apocalipse 1:18. Esse livro foi revelado, por isso que o nome é Apocalipse, que significa revelação. Esse livro foi escrito pelo discípulo do amor, João. De todos os discípulos que estiveram ao lado de Jesus, dos 12, João foi aquele mais amigo de Jesus. João foi o único que repousou no peito de Jesus e pôde ouvir o
coração do Senhor. Ele pôde ouvir o barulho da batida cardíaca do Divino Mestre. Foi um discípulo que morreu na sua velhice. Os outros morreram cedo demais. E Deus mostrou coisas para João que não mostrou para nenhum outro. Olha a mensagem mais uma vez aí. Olha o segredo aí da palavra. Quanto mais perto de Deus, vida longa e mais revelação de Deus a nós. E esse homem, ele foi deportado para a ilha de Patmos. Chegando lá, a Bíblia diz que Deus começa a falar com ele nesse arquipélago, nesse local distante da terra firme. E Deus começou a revelar a esse homem de uma maneira sobrenatural. E lá no versículo 1 desse livro, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz assim: o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esse livro de Apocalipse, ele começa falando sobre 7 igrejas. E Jesus revelando-se a pessoa de João, ele fala para que escreva carta aos líderes, aos pastores das igrejas aqui mencionadas. E cada igreja tinha as suas particularidades. Tinha aquilo que era bom e tinha aquilo que não prestava. Por isso que eu falei, o tema da minha mensagem é a igreja que Jesus aprova. Por quê? Nós podemos aprender com algumas dessas igrejas aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Então foram 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiátira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. 7 igrejas que João escreveu. E a primeira coisa que eu quero trazer ao teu coração nessa noite, que a igreja que Jesus aprova, é aquela que não tolera impostores no seu meio. Lá escrevendo a igreja, a primeira igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 2 do mesmo livro de Apocalipse, o texto diz assim: eu sei das tuas e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem que ser apóstolos e não são, e tu os achastes o quê? Mentirosos. Então qual é a igreja que Jesus aprova? É aquela que não tolera impostores no seu meio. Um dos principais cuidados de Jesus ao dirigir sua mensagem no final às 7 igrejas foi prevenir da apostasia por tolerar falsos mestres, profetas ou apóstolos que distorcem a palavra de Deus ou enfraquecem seu poder e autoridade nas igrejas. Então, a igreja que Jesus aprova, quando digo igreja, digo eu e você, as pessoas que Jesus aprova,
São aquelas pessoas que não se deixam enganar-se por qualquer pessoa. São aquelas pessoas que escolhem bem aqueles que o apregam, aqueles que pregam a palavra, aqueles que falam verdadeiramente do amor de Deus. Porque existem muitas religiões, existem muitas igrejas aí, que infelizmente, amém, não pregam Jesus Cristo na íntegra, não pregam a verdade, omitem uma coisa, omitem outra. Muitos são mercenários, muitos pregam uma palavra mentirosa, enganosa, e muitos são arrastados por essas pessoas. Não, mas o cara é bom, o cara falou da minha vida tal, e o cara disse a respeito de mim, e não sei o quê. Então muita gente é enganada pelaquilo que ouve. Por quê? Porque muitas dessas pessoas não leem a Bíblia. E por não ler a Bíblia, elas não examinam a respeito de Jesus. E se não examinam a respeito de Jesus, qualquer coisa que pregam para elas, elas acreditam. Então, muito importante, amém? Para uma igreja ser aprovada, para eu e você ser aprovado pelo Senhor, é que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Diga para o teu irmão assim: você não pode ser levado por qualquer coisa, por qualquer palavra que não esteja baseada nos princípios da palavra de Deus. A segunda coisa que Jesus aprova é o quê? É uma pessoa que é perseverante. Uma igreja que Jesus aprova é aquela que é perseverante. Vamos ver o que diz o livro do texto de Apocalipse 2:3, no livro que nós estamos tendo, ó. Diz assim, versículo 2:3 de Apocalipse: e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Ó, sofrestes e tens paciência. O que eu aprendo com isso, com o cristão? Eu aprendo o seguinte: que eu posso passar momentos difíceis na minha vida, sim. Que eu posso passar momentos de luta na minha vida, sim. Que eu posso passar momentos que dá vontade de chutar o balde, dá vontade de desistir, dá vontade de recuar. Mas isso não é motivo para mim largar a fé. E isso não é motivo para mim largar as palavras no caminho do Senhor. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu posso estar passando esse mês de setembro, o mês que passou, setembro de luta, mas eu posso ter o mês de outubro agora, um mês de muitas vitórias. Eu posso ter passado na minha família problemas seríssimos, mas eu creio, Deus pode estar mudando a história da minha vida. Talvez o meu casamento está pela bola 7. Deus pode mudar, e Ele muda a história do meu casamento. Deus pode mudar a história da minha vida profissional. Deus pode mudar a história da minha vida em qualquer área. Por quê? Porque Ele é Deus. Agora, mesmo que você esteja passando por luta, não desista, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Vocês lembram que nós lemos lá no capítulo 1? Que eu tenho a chave o quê? Da vitória. Quem que tem? Jesus. E Ele vai dar para quem? Diga para quem perseverar. Diga: persevere, não desista. Todos nós suportamos, porque nos apegamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, sendo Ele o único Rei que tem o direito de ser louvado e adorado. Identificamos-nos como cristãos, leais ao único Rei Jesus. Por essa razão, muitas vezes, nós somos perseguidos. Sim, não. E as pessoas nos chamam de crente, de touro. Isso é maluco. Isso é coisa de crente, isso é coisa de igreja, isso não dá nada. É porque eles não sabem o que Jesus pode fazer por nós. É que às vezes Jesus não está dando nada, porque nós estamos vendo que nem aquele inimigo. Jesus como um avião lá longe. Mas vai no aeroporto. Vai no aeroporto que você vai ver o avião de perto.
Chame Ele, que Ele vai se manifestar com toda a sua glória sobre você. Se aproxime do Senhor, que Ele vai se aproximar de você. É porque nós não temos tempo com Ele. Nós não temos vida com Ele. Se nós não temos vida com Deus, Deus não vai ter vida conosco. A gente não ora, a gente não busca, a gente não tem intimidade com Ele. Como é que Deus vai se manifestar? João é meu amigo, mas eu não ligo para o João, eu não sei quando ele faz aniversário, eu não ligo para ele, eu não tenho intimidade com ele, mas ele é meu amigo. Como ele é teu amigo? Ele é teu conhecido. Porque um verdadeiro amigo anda de braços dados. Um verdadeiro amigo sabe, consegue até sentir no ar quando aquela outra pessoa está sofrendo. Do outro lado, pai, eu acho que João está precisando de uma palavra. Você olha para o teu amigo e você já detecta qual o problema dele, porque você tem tanta intimidade com ele, você conhece tanto ele, que você sabe a necessidade. É igual o casal. O casal consegue detectar a esposa quando a esposa está mal. E a esposa sabe quando o esposo está mal. Por quê? Eles têm intimidade forte. Eles se conhecem. E João não está bem. Deu um problema no emprego hoje dele, no trabalho dele. O negócio não deu certo. Aquela causa não fechou. Então ela consegue detectar. Está com um problema na família dele. Porque só basta só olhar e consegue. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus, que Deus quer até nos abençoar, mas Ele não pode, por causa da nossa distância. Deus está dizendo, eu quero te abençoar, filho, mas você está tão distante de mim. Eu quero te abençoar, eu quero te agraciar, eu quero compartilhar algo contigo, mas eu só posso compartilhar algo com alguém que está no meu lado. Se você não está no lado de Deus, se você não está tendo tempo para Ele, não pense que Deus vai dar tempo para você. O reino do céu, Jesus não pregou outra coisa senão além da semeadura. É dando. Se você der tempo para Deus, automaticamente você vai receber tempo de Deus. Se você der adoração a Deus, automaticamente você vai receber as bênçãos de Deus. Se você der tempo para Deus, Deus vai manifestar no tempo dele, o tempo Kairos, o tempo de Deus, Ele vai se manifestar na tua vida. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez aqui alguma semana, 2 semanas, mas Deus vai agir. Por quê? Deus é soberano. Então, quando nós nos aproximamos dele, Ele nos abençoa. A terceira coisa que Deus proíbe, que uma igreja que Jesus aprova, é aquela que odeia as práticas sexuais imorais. Essa Deus não aprova. E quem também não aprova é aprovado por Deus. Versículo 2,6 de Apocalipse diz assim: diz, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas eram crentes que comprometiam sua fé, a fim de gozar de alguma das práticas pecaminosas da sociedade de Éfeso. Alguns consideravam o nome dos nicolaítas como sendo um equivalente grego à palavra hebraica, os Balaamitas. Balaão foi um profeta que introduziu os israelitas a praticar seus desejos pecaminosos. Quando queremos tomar parte em uma atividade que sabemos ser errada, podemos tentar justificar nosso comportamento dizendo que ela não é tão ruim como parece, ou que não afetará a nossa fé. Cristo tem palavras severas para aqueles que procuram desculpas quando pecam. Não, isso é pecadinho aqui, não tem problema. Um pecadinho? Qual o problema de uma transadinha antes do casamento? Não tem problema nenhum. Qual? Não, quem casar? Para que casar? Vamos mentir, vamos mentir. Não, vamos mentir, rapaz. Diz para o teu pai que você vai dormir na minha casa e nós vamos para aquele. Liga lá para o papai, senão vou ficar em casa. E vai para casa, vai dormir na casa do namorado, na casa disso, na casa daquilo. Mentira. Isso é o quê? Pecado.
isso que a palavra de Deus diz, que as pessoas justificam pecados e às vezes práticas que Deus não aprova. Tinha uma menina que ela era ministra aqui na igreja, e ela chegou uma vez para mim e disse: pastor, eu estou deixando a empresa que eu trabalho. E minha irmã, porque eu já falei para o meu patrão que todas as vezes que ele faz alguma coisa, ele pede para mim mentir. Eu bati um dia desse na mesa e disse: a partir de hoje, patrão, o senhor me deu. Eu quero dizer para o senhor que eu não minto mais. Se o senhor quiser mentir, arrume outra desculpa, mas eu não vou mentir. Eu não quero passar por mentirosa, porque eu estou sendo cúmplice do seu pecado. E ele disse assim para ela: se você não mentir, você está despedido. E ela disse: então o senhor pode me despedir, mas mentir eu não quero. Ela foi demitida. Deus abençoou ela com o emprego, mas ela não se corrompeu. Não se corrompeu. Uma atitude, irmão, às vezes pesa: meu Deus, mas é meu salário, não sei o quê. Mas um cristão, essa é a igreja que Deus aprova. Alguém que toma atitude certa, não engana, não passa a perna, não enrola, só para ter interesse financeiro, só para querer ser, talvez por alguma razão se dar bem. Mas a pessoa sincera, irmão, verdadeira, ela não se corrompe. A quarta coisa que a igreja de Jesus aprova é aquela que é fiel até a morte. Apocalipse 2:10 diz: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Como já falei, o sofrimento faz parte essencial do cristianismo, por se tratar da presença de Cristo em um mundo hostil, mundo mentiroso, mundo falso. O ódio fatalmente perseguirá as testemunhas fiéis. O mundo odiará ao crente que for semelhante a Cristo. Nós vamos sentir em alguns lugares, irmão, que nós não somos bem quistos. Em alguns lugares as pessoas viram as costas para você. Em alguns lugares as pessoas não querem nem olhar para você quando você diz cristão. Por quê? Porque as pessoas sabem que muitas vezes elas têm compromisso com o pecado, elas têm compromisso com o erro, elas aprontam, então elas querem envolver você no processo, e quando elas percebem que você não quer fazer parte do processo, elas te ignoram, elas te desprezam. Esse camarada queria ir junto comigo para uma balada, conhecer umas gatas e tal, mas notário, o cara não quer. Você acha que esse cara não gosta de mulher? Você é frouxo. Esse camarada aí, por quê? Ele está testando você, mas é porque você tem princípios com a palavra de Deus. Você não se deixa se levar. Pô, cara, vamos fazer aquele negócio lá, rapaz, vai dar 50 mil para cada um. Cara, mas é erro. Como é que eu vou fazer um negócio que eu vou brilhar? Não faz mal, rapaz. Você vai ganhar 50 mil, você vai ganhar 30 mil, vai ganhar 5 mil. Quantas pessoas se comprometem a sua língua, seus princípios, por causa de cifras, por causa de valores. Mas quando a gente não compromete, as pessoas ficam